Graças a paz, povo abençoado, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva. Você sabe o peso desta palavra exclusiva, que você é exclusivo de um Deus que te criou, que te chamou, que te sustenta, que fez tudo e faz tudo para os seus eleitos, seu povo, seus escolhidos. Por isso, os escolhidos é o povo de propriedade escolhida desse Deus. Amém? Glórias a Cristo, o Eterno. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. A você, de qualquer lugar do Brasil, né? A você aí do norte, sul, leste, oeste, sudeste, de qualquer lugar, de qualquer região, de qualquer cidade, de qualquer interior, de qualquer metrópole deste Brasil grande e gigante. Amém? Você faz parte desse chamamento, né? Dessa colheita do Deus eterno para a salvação eterna. Então, a minha gratidão pelos novos inscritos no canal, muito obrigado, né? Sou muito grato por tua inscrição, teus comentários, parabéns. Os comentários têm sido de grande valia, de grande ajuda e dentro dos contextos, obrigado, minha gratidão aqui por você que se inscreveu e comenta, né, com cautela, com sabedoria e dentro do que o texto, dentro do que nós estamos analisando, o texto, né, a palavra, né, a escritura. Amém? Glória a Deus. Então, a você, muito obrigado. Eu quero deixar aqui também uma saudação ao meu amado, querido e amado irmão Neucimar, do canal Voz das Nações em Graça. Amém? Que Deus te dê logo a saúde, te recupere logo e você se levante desta enfermidade e que você continue levando esta mensagem da graça e abençoando pessoas para a glória do Deus eterno. Irmão Neucimar, um forte abraço a você, a sua família, seu filho ou seus filhos, né? E a toda a sua região de Minas Gerais. Um forte abraço a Minas Gerais. Nesses dias estou chegando para te dar um abraço pessoalmente. Amém? Neucimar, fica com Deus, saúde e a paz do Cristo eterno. Irmãos, outro questionamento aqui, rapidamente, né? Eu recebi hoje, né, um comentário da irmã. Olha só, o que a irmã me propôs. Ela disse o seguinte, a irmã Karina Arruda, não sei se é uma senhora, mas a paz do Cristo, obrigado por tua participação. Se você ainda não é inscrito, faça a tua inscrição, né? Me ajuda aí, me empolga aí para que eu possa tá postando os vídeos, me debruçar, estudar, pesquisar, me deleitar nos livros e trazer, né, o que é de melhor, que são as verdades extraídas, as doutrinas bíblicas, amém? Para a glória de Deus. Então, a irmã Karina Arruda, ela disse o seguinte, eu pedi a ela se eu poderia citar o nome dela, ela deu ok, disse, fica à vontade, pode citar meu nome. Então, eu não sei a tua cidade, onde você mora, mas desde já, a gratidão aqui do irmão Van por sua inscrição, aliás, por seu comentário de grande valia. Olha só o que aquela irmã propôs. Ele disse assim, irmão Van, eu gostaria que você comentasse, né, a irmã Karina Arruda, que você comentasse 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Por quê? Porque dentro do tema, né, eu não sei se ela é da graça, se ela é testemunho de Jeová, se ela é evangélica, se ela é adventista, ela não se identificou nessa parte. Mas aqui, ó, ela quer que eu comente isso aqui, porque faz parte do contexto. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 8 e 9, diz assim, ó,
ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Agora, olha o 9. A questão é essa aqui, ó. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A questão é essa aqui, ó. Eles, ou seja, uma multidão de pessoas, sofrerão a pena. Aqui está para o futuro, mas o verbo de sofrer aqui já é no passado, porque isso aqui aconteceu aos ímpios do ano 70, quando passaram pela grande tribulação. Então, eles sofreram a pena, a questão é essa aqui, de destruição eterna. Essa palavra aqui, essas duas palavras, destruição eterna. Irmã Karina, já comecei o estudo. Eu disse a você, né, que ia postar hoje, mas não deu tempo eu concluir, né? Amanhã eu vou concluir hoje esses dois estudos, né, que eu vou fechar aqui, mas está dentro do contexto, né? Está dentro do questionamento. Ela fez um questionamento e eu vou te responder e responder aos irmãos aqui do canal, né, sobre esta palavra aqui, ó, destruição eterna. Só lembrando que quem pega esse texto para falar sobre a aniquilação da alma são exatamente as testemunhas de Jeová e a igreja do sétimo dia, né? Os pastores, né? Os teólogos do sétimo dia. Então, eles pegam aqui destruição para dizer que a alma será aniquilada. Eu não sei se esse é o seu pensamento ou foi a sua intenção, mas vou fazer esse vídeo. O próximo, no terceiro, aí sim, nós vamos entrar sobre aqui, ó, destruição eterna, tá bom? Então, fica aqui apenas essa lembrança, né, para que você fique atenta, mas assista esse agora, né? Eu espero que todos que estão assistindo do canal, né, possam estar me acompanhando, porque este assunto que eu vou postar agora, mais um texto, né, faz parte do castigo. O tema é o castigo eterno dos ímpios. Esta é a parte 3, o castigo eterno dos ímpios. Então, para eles aqui, destruição é mesmo que aniquilação. Nós vamos estudar o verbo grego aqui, aliás, esta palavra grega aqui e esta aqui, ó, destruição eterna, tá bom? Então, a alma, né, é comprovado nos meus vídeos anteriores, né, eu mostrei, provei que a alma não morre, a alma é imortal, segundo toda a Escritura e o próprio Jesus. Em Mateus 10, 28, Jesus sustenta, argumenta, ensina que a alma não morre, pode matar o corpo. O corpo, sim, essa carne é mortal, mas a alma, a parte espiritual do homem, ela é imortal. Quem disse foi Jesus. É só você ir lá, Mateus capítulo 10, versículo 28. Então, dentro deste pensamento do Cristo, aí a doutrina é essa, certo? O castigo eterno dos ímpios, Então, eu comecei com esse texto aqui, é muito forte, Daniel capítulo 12, é quase irrefutável. Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz, olha só, presta bem, se liga aqui, né? Nesse começo, para a gente ter uma ideia se a alma, como ela é imortal, né, se esta alma será aniquilada após a sua morte ou após a sua sentença condenatória, ou se esta alma terá um castigo eterno. Vamos ver o pensamento de Daniel. Você lê o versículo 1 para você entender que não passará por esta condenação ou penalidade, ou punição ou castigo, os escritos, ou seja, o povo de Deus, todo aquele escrito e todo aquele que teve seu nome inscrito no livro da vida. Então ele foi isento disso aqui, né? Deus não permitiu, Deus tirou ele desta punição, porque meu irmão pertence a Deus. Ele não vai, né, dizer, mas Deus, o Senhor me escolheu, não escolheu fulano, não existe isso.
É você tomar posse da tua salvação, da vida eterna e servir a Deus com alegria, praticando, né, aquilo que é bom, né, diante dos homens e diante de Deus. Então vamos ver o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 2. Vamos ver se esta alma aqui se está se referindo à grande tribulação que aconteceu no ano 70. Vamos ver se Daniel diz que vai haver aniquilação ou uma punição eterna, um castigo eterno. Multidões, ele está se referindo a pessoas, e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna. Preste atenção aqui. Uns para a vida eterna, que nós falamos no vídeo passado sobre aionios, que quer dizer duração eterna, sem fim, para sempre, eterno aqui. Outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Ou seja, aqui a gente anula, né, a salvação para todos. Nem todos serão salvos. Não, aqui está anulando que todos serão salvos no final. Não. Daniel diz que uns para a vida eterna, outros para a vergonha e humilhação e para o desprezo eterno. Então, aionios aqui eterno é o mesmo para cá. Se uns vão gozar da vida eterna, está aqui, não vai ter fim, aqui também não terá fim, ok? Assista ao vídeo que fala sobre Daniel 12:2, acho que é o segundo anterior a este, que você vai entender melhor, porque agora nós vamos para este daqui, ó. Vamos ver este aqui agora. Falei também sobre Apocalipse, capítulo 14, capítulo 14 e o versículo de número 9 a 11. Agora nós vamos entrar no Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos para Apocalipse, capítulo 20, né? E o versículo de número 10 ao 15. Olha o 10, vamos para o 10. Então, você que não é inscrito no canal, está me assistindo, tá bom? Espero que você entenda, né, a punição, o castigo eterno dos ímpios. A alma não morre, todo ser humano tem um espírito, o ímpio tem espírito, e aqui está falando, são termos espirituais. Vamos lá, Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. 11. Em seguida, observei um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, a terra e o céu, fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um livro, abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. 13. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Interessante aqui, ó. O mar, a morte e o Hades mantiveram os espíritos presos, detidos. Não foi no Hades, só no Hades. As almas não estavam só no Hades, não estavam só na morte, mas aqui, ó, o mar entregou os mortos que estavam nele, dentro do mar. Né? A morte também entregou. E o Hades entregaram os mortos. Aqui, ó, entregaram, ó, o verbo, está no plural. Entregaram os mortos que neles haviam. E um por um foi julgado de acordo com o que tinham feito. 14. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Não vamos entrar em questionamento. Segunda morte, lago de fogo. Aqui uma linguagem espiritual. E esta linguagem, irmão, dá para você fazer um bilhão de livros. Cada um tem uma interpretação disso aqui. Cada teólogo tem uma interpretação diferente. E o 15 agora, o 15...
e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ok? Mas aí é o seguinte, versículo 10, agora vamos voltar para o versículo 10 para a gente batalhar isso aqui. Então, já vimos em Daniel 12:2 que as almas, né, ou os que morreram, né, os espíritos, as almas dos desencarnados, né, foram condenados à vergonha, ao desprezo eterno, aiônios. Vimos também no Apocalipse 14, do 9 ao 11, que aqueles que adoraram a besta, ou seja, os não eleitos, os ímpios, iriam ser atormentados com fogo e enxofre para todo sempre, de dia e de noite. Agora nós estamos vendo aqui, no Apocalipse 10, né, 20, e o versículo de número 10, que diz assim: o diabo, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e enxofre. Aqui, ó, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Esta expressão, lago de fogo e enxofre, significa lugar de condenação, lugar onde os espíritos, as almas, né, iriam ser punidos, okay? Sentenciados e vinham para cá, e seriam lançados aqui no Guiena. Esqueça inferno, porque inferno é um pesadelo para muitos crentes. Falar de inferno, misericórdia. Então vamos lá. Então vamos usar uma linguagem grega, Guiena. Lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Ou seja, o diabo é um ser, é um personagem, ok? Uma pessoa, vamos dizer assim, para que todos entendam. Aqui também, aqui, ó, onde haviam sido lançados a besta, também um ser humano, e o falso profeta. Ou seja, depois que eles praticaram toda a impiedade, toda a maldade, eles, após a sua morte, as suas almas ou seus espíritos foram lançados aqui, ó, no lago de fogo. Então estavam lá. João teve esta visão e eles estavam lá, certo? Neste lugar aqui. O diabo que os enganava no lago de fogo, que arde e enxofre, que haviam sido a besta e o falso profeta confinados lá. E ele, agora preste atenção aqui. E eles serão atormentados. Aqui, ó, atormentados. Interessante que o texto, em lugar nenhum, diz que eles serão aniquilados. Você não encontra essa palavra atormentados aqui, não é aniquilação. Tranquilo? E também não seriam o quê? E nem iriam virar fumaça, pior ainda. Então, o detalhe nesse versículo 10 é que eles estavam no lago de fogo, que é um lugar espiritual, e já estavam sendo atormentados. Vamos lá. Então, o diabo, a besta e os falsos profetas foram lançados no lago de fogo e enxofre. Detalhe, perceba se o texto diz aí, eles foram lançados no lago de fogo até virar fumaça. É isso que João diz? Não. O primeiro detalhe, não viraram fumaça e nem foram lançados aqui para serem aniquilados. Não. Pelo contrário, né? Foram lançados no lago de fogo e serão o quê? Para serem o quê? A palavra aqui, ó. Atormentados. João usou o verbo grego bassanidzo, que é uma palavra grega, para aqui, ó, atormentados, bassanidzo, para dizer tortura, atormentar, ser afligido, angustiado por punição. É o mesmo que isso aqui, ó. Olha só, é a mesma palavra que Mateus usou aqui, ó. Mateus 8, 6. Só que lá em Apocalipse é um lugar espiritual. Mateus 8, 6 diz, ó: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Olha só, então esse tormento que o servo dele estava usando é o mesmo usado para a alma, para o espírito, num lugar espiritual de Apocalipse, Apocalipse 20, 10. Também aqui, olha só, tormento aqui, ó, é a mesma palavra usada no Apocalipse para o tormento espiritual.
Bassanidzo. Também aqui, ó, versículo 29. 29 diz, ó, e de repente gritaram: que temos nós contigo, ó filhos de Deus? Ele está falando aqui de um espírito maligno aliás, de uma legião de demônios, de espíritos malignos que se apossou de um corpo de uma pessoa. Jesus foi expulsar, né, esta legião. Olha o que eles disseram. E de repente gritaram, esta legião, esses espíritos malignos: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar. Olha só, esta palavra aqui, ó, de tormento, é a mesma usada para o diabo, né, o falso profeta e a besta que estavam no lago de fogo e enxofre sendo atormentado. Ou seja, bassanidzo, esta mesma palavra aqui para tormento. E aqui é um ser espiritual, né? Foram os demônios, ok? Os espíritos malignos. Também Pedro usa esta palavra também. Olha só o que Pedro diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 8 e 9. Espero não ter errado aqui. Versículo 8 diz: porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitavam entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daqueles presos. O questionamento aqui, esta palavrinha aqui, ó, sentia sua alma atormentada, a sua alma atormentada, ou seja, embora ela estava ainda no corpo, mas estava atormentada, perturbada, angustiada. É esta palavra aqui, ó, que no grego, né, é bassanidzo, a mesma que João do Apocalipse usou no Apocalipse capítulo 10, capítulo 20, versículo de número 10. Tormento para o diabo, a besta e o falso profeta. Aqui, ó, atormentada. Também, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ainda diz, versículo 9, constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Atenção aqui agora, da provação, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, que aconteceu em 70. Em 70, olha só, manter, irmãos, isso aqui é um texto revelador. Isso aqui dá base, dá sustentação, né? É um alicerce para o que eu estou ensinando, para o que eu estou falando. Só eu não. Milhares de pregadores, de pastores, de doutores, de homens de Deus, que também sustentam que o castigo do ímpio é eterno. Olha o que é que Pedro diz, ó. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos, os justos, né, os escolhidos, os eleitos, da provação e manter em castigo os ímpios. Manter não é botar, não é colocar, não é lançar. Eles não foram lançados naquela hora, né? Eles não foram colocados lá eles já estavam lá por causa do verbo manter, ou seja, coloca ele ali ou mantém ele ali, não é diferente? Colocar é tirar de uma posição para outra, manter é porque ele já está lá, aqui ó, manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, ok? Então eles já estavam em castigo para o dia aqui a provação, tranquilo? Provação, que é o verbo bassanidzo, para tortura, atormentar, manter em tortura, manter em tormento, os ímpios aqui, ó, em tortura, em tormento, afligidos, angustiados, né, por punição. Apocalipse capítulo 12, voltando lá para Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 2, ele diz aqui, ó, ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. Né? Falando aqui uma figura de linguagem, mas o interessante é esta palavra aqui, ó, gritava de aflição, de angústia, né? Também bassanidzo. Então, voltando lá, Apocalipse capítulo de número 10, 20, e o versículo de número 10 diz aqui, ó, agora você vai entender
O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, lugar espiritual, lugar de tormento, lugar de condenação final, que arde com enxofre, onde já estavam lá, confinados a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados, aqui ó, angustiados, perturbados, de dia e de noite. Agora, outra observação aqui. Então você já viu, né, que eles não viraram fumaça e nem foram aniquilados. Foram, sim, atormentados. Agora, o período desse tormento aqui, o período desse tormento para o diabo, o falso profeta, e aqui, lançado no lago de fogo, falso profeta serão atormentados. Okay? O diabo e o falso profeta, que eles já estavam lá, e a besta, confinado, sendo atormentado. Qual foi o período? 1 ano, 6 meses, 2 anos, 10 meses, né? 50 anos, 100 anos, 1000 anos? Não. Se esse tormento aqui tiver fim nesse contexto, beleza, a alma será aniquilada. E se o texto provar que nem o diabo, nem o falso profeta, e nem aqui, ó, o diabo, falso profeta, né, e a besta, são pessoas, né, são homens, né, que representavam aqui, cada um representava aqui, né, um poder, seja ele político, seja ele religioso, né, com certeza religioso é por causa da besta, o falso profeta, né, mas seja ele qual for, então todos eles eram inimigos da igreja, inimigos, vamos dizer assim, inimigos do povo de Deus. Então, eles estavam sendo atormentados. Agora, qual o período deste tormento? O período, meu querido e amado irmão, eles foram lançados não para a alma ser aniquilada ou virar fumaça. Isso não existe nas Escrituras. Agora, aqui, então, o tempo do tormento, certo? Eu perguntei, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos? Não, de dia e de noite. Olha o tempo do tormento que eles passarão por toda a eternidade. Aqui, ó, o falso profeta, eles serão atormentados. Foram sentenciados, são ímpios, foram condenados e estavam lá, João viu, sendo atormentado. Agora, olha o tempo do tormento, de dia e de noite. De dia e de noite. Aqui, ó, de dia e de noite. Ou seja, de dia e de noite, remeras canictos. De dia e de noite. Aí, agora vem a segunda parte. De dia e de noite. Poderia ser um período, pronto, de dia e de noite acabou. Não. Olha o tempo do tormento. De dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Ou seja, pelos séculos dos séculos, aqui, ó, pelos séculos dos séculos, ou para sempre, aqui, ó, séculos dos séculos, aqui, meu irmão, aqui, ó, pelos séculos dos séculos, esta palavra estus aionas ton aionon, ou seja, pelos séculos dos séculos, ou para sempre e sempre, tempo sem fim, duração eterna. Irmão, você está entendendo como é profundo, como é sério, como se brincam, né, do Gehenna, vamos dizer, do inferno, né, que a alma vai ser aniquilada, né, que a alma morre, como eles brincam, como eles acham isso, né, até engraçado, mas é sério, né? Aqui a Escritura, né, a Bíblia, como queira, a palavra, né, e diz que essas almas aqui, ó, estão sendo atormentadas, aqui, ó, haviam sido confinados a besta, o falso profeta e o diabo, eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, sem fim. Não diz aqui
que eles foram lançados, passaram de dia e de noite, né? Um período de tempo e depois foram aniquilados, para ser aniquiladas. Não, atormentados de dia e de detalhe, presta atenção, olha o texto, atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esta palavra séculos dos séculos quer dizer aionas, ton, aiono, ou seja, pelos séculos dos séculos, ou para sempre e sempre, ou tempo sem fim, ou duração eterna. Caiu aqui dentro, meu irmão, é duração eterna. Outro detalhe, é o mesmo que isso aqui, ó. Efésios 3, 21. Efésios 3, vou soltar aqui uns dois textos, versículo 21, diz assim, ó: e ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por toda a eternidade, séculos, pelos séculos dos séculos, aqui, ó, por toda a eternidade, sem fim. É o mesmo do Apocalipse, ou seja, se Cristo aqui não será glorificado por toda a eternidade, lá terá um fim, lá também vai ter fim. Se aqui não tem fim, lá também não terá fim. Outro texto, vamos ver aqui, Hebreus 13, 21. Hebreus 13, 21, que diz assim, ó: ele mesmo vos aperfeiçoou em todo bem, a fim de que possais realizar a vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre, séculos dos séculos, sem fim. É o mesmo, é a mesma palavra, o mesmo termo usado lá no Apocalipse, sem fim. Vamos ver outra aqui. Primeira, aqui, ó, Apocalipse 1:18, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Olha só. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo a chave da morte e do inferno. Por toda a eternidade, séculos sem fim aqui. Então, você percebe, se Jesus está vivo, esteve morto, mas está vivo e não morre mais, Jesus não morre mais, está vivo por toda a eternidade, séculos sem fim, por toda a eternidade, esse sem fim aqui, que não mais se acaba, não terá mais fim, é o mesmo usado aqui, ó, 20, versículo de número 10, aqui, ó, 10, ó, aqui, ó, o diabo, aqui, ó, foi lançado no fogo que arde e enxofre, onde havia sido confinados a besta, o diabo, a besta e o falso profeta, eles serão atormentados, ou seja, serão atormentados, estão sendo atormentados, né, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos sem fim. Se isto aqui teve um fim, Jesus deixou de ser eterno. Beleza? Tranquilidade, porque é a mesma palavra no grego usado para Cristo eternamente, o Deus eterno é o mesmo usado aqui também. Aionaston, aiono, não pelo século dos séculos, para sempre, sem fim, tempo sem fim, duração eterna. Aí você ainda tem o terceiro questionamento. Você ainda pode me questionar. Irmão Van, o versículo 10 está dizendo que quem vai ou quem foi para o lago de fogo foi o diabo, a besta e o falso profeta. O texto não fala de nenhuma pessoa ou alma, nem espírito. É ou não é? Você pode questionar isso aqui, ó. Foi a besta, o falso profeta, né? E o diabo, mas não fala mais de ninguém, nem alma, nem espírito. Aí eu vou lhe responder, beleza, tudo bem. Só que o contexto não parou no versículo 10. Beleza? Não parou no versículo 10. Vamos para o versículo 13 ao 15, né? Você tem que entender que isso aqui é um texto que não podemos literalizar. É um texto espiritual. Aqui você tem que espiritualizar. Diabo, né, besta, falso profeta, são personagens, pessoas, homens de autoridade, investidos de autoridade. Agora, só foram esses aqui, irmão Van?
Acabou-se. Não foi mais ninguém. O texto diz que não foi mais ninguém para, para este lugar de tormento. Vamos ver o versículo 13. Versículo 13. O mar entregou os mortos, aqui agora, que jaziam nele. A morte e o Hades entregaram os mortos, que neles haviam. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Né? Eles estavam agora já ressuscitados, num corpo ressuscitado para a ressurreição, diante do juiz, Cristo Jesus, no mundo espiritual, versículo 14. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora, olha o 15, meu amado. Quem está lá no inferno no lugar de tormento, no Hades, no lago de fogo, no lugar espiritual sendo atormentado, o diabo, a besta e o falso profeta. Parou ali? Não. Olha o 15. Olha o 15, quem foi para aquele lugar também. E todo aquele se referindo a pessoas, lembra Daniel, capítulo 12, versículo 2, multidões de pessoas, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, não era eleito, predestinado para a salvação eterna, foi para onde? Lançado no lago de fogo. Ou seja, a sua alma foi lançada para dentro do lago de fogo. Preste atenção. As almas dessas pessoas aqui, ímpias, lógico, alma ou espírito, ímpias, foram lançados. Não é o texto, eu estou lendo errado? Não. Foram encontrados escritos, que não foram encontrados escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Agora, estando no lago de fogo, perceba se vai ser aniquiladas ou vão virar fumaça. As almas estão no lago de fogo. João viu. Aí você vem para o versículo de número 10 e diz aqui, ó. O diabo, preste atenção, o diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde havia também chamado a besta, foi lançado no lago de fogo, o falso profeta, e todo aquele que não teve seu nome escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ok? Lugar de punição, porque estavam sendo atormentados. Foram punidos os ímpios e estão sendo atormentados. Então, se aquela multidão de Daniel estava aqui, ó, a multidão que Daniel, capítulo 12, versículo 2, viu, de ímpios, foram tudo para cá. Agora, foram para cá, passaram um tempo para virar fumaça? Essa é a questão, meu querido e amado irmão. Não! Lógico que não, é óbvio que não. Eles estão aqui neste lugar sendo atormentados de dia e de noite. Ah, irmão Van, você está fazendo pavor. Diga João, quando você chegar lá na eternidade, João, você fez pavor, viu? A muita gente. Diga João, diga Jesus. Jesus, Mateus 25, 46. Diga lá que ele disse que uma multidão ia para este lugar aqui e não teria volta e nem iriam ser aniquilado a sua alma. Então, o diabo, repito, foi lançado no lago de fogo, que é o Guiena, lugar de punição. Estavam fazendo o que lá? Passeando, tomando água de coco? Não, atormentados. Que tempo? De dia e de noite. Todo aquele que não foi escrito seu nome no livro da vida, foram atormentados de dia e de noite. Agora, olha o tempo, pelos séculos dos séculos. Esta palavra séculos dos séculos significa sem fim. Acabou-se. Fechou. Não tem para onde correr. Nenhuma alma será aniquilada. Ou alma ou espírito. Ok? Os ímpios, todo para este lugar aqui, não serão aniquilados. Segundo Daniel, capítulo 12, versículo 2, segundo Jesus, que é o próximo texto, agora que é o quarto e o final, que nós vamos ver isto aqui. Olha o que é que Jesus disse aqui, tem muito questionamento. Então, aqui, ó, então nós vimos aqui que os que não tinham seu nome escrito no livro da vida, virou fumaça? Viraram fumaça aqui? Não, meu amigo, está lá. Estão lá,
né, foi lançado, né, para dentro do lago de fogo e serão atormentados até virar fumaça. É isso que o texto diz? Não, pelos séculos dos séculos, sem fim, ok? Agora, aqui, ó, ao próximo estudo. Então, você está comprovado. Aqui confirma Daniel, capítulo, isso aqui é grande tribulação, viu? Os ímpios da grande tribulação não viraram fumaça, foram para o lugar do tormento, todo aquele que não foi escrito, que não teve seu nome aqui, ó, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No Guiena. Se você quer denominar como inferno, fique à vontade, mas lugar de tormento. Esses serão e foram para cá para virar fumaça? Não. João disse que não, versículo 10. Atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Irmão, aí é uma linguagem que a gente não... Eu estou entendendo o que está escrito. Algumas coisas a gente vai no grego e consegue ter nem mesmo, né, nenhuma pessoa, por mais sábio, estudado, que conheça, né, o grego, né, ele vai entender isso aqui perfeitamente. Isso aqui para a gente ter uma noção. O certo é todos que foram lançados, né, tanto o diabo, a besta, o falso profeta e uma multidão, olha, deixa eu voltar lá rapidamente. Eu sei que o tempo está estourando. Daniel 12, é essa multidão aqui, ó. É versículo 2, aqui, ó. Multidões e multidões que dormem no pó da terra. Ele está se referindo no Apocalipse, na grande tribulação. Acordarão uns para a vida eterna, ok? Outros para a vergonha e humilhação e para o desprezo eterno. Foram para aquele lugar eterno, sem fim. Beleza? Tranquilidade? Então, todos que não foram encontrados no livro da vida foram para este lugar também. Aqui, ó. Séculos sem fim por toda a eternidade. Próximo estudo, irmão Van. Beleza? Tudo bem. Mostre outro versículo, se tem isso aí. Mostre que o Senhor não disse que Jesus disse que seriam atormentados para todo sempre, pelos séculos sem fim, os ímpios. Nós vamos ver isso aqui agora. Mateus, capítulo 25. Vamos ver esse versículo aqui, ó, 46. Olha só, olha que profundidade, olha que ensino Jesus. Jesus errou. Jesus criou pavor, né, na mente das pessoas. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, sem fim. Jesus não disse que ia virar fumaça, nem seriam aniquilados. Porém, os justos para a vida eterna. Eterno e eterno. Sem fim, sem fim. Beleza? Deixa teu like. Próximo estudo é esse aqui, ó. Não perca, não. Se inscreva no canal. Amém? Paz do Cristo eterno. Tá aí.